Muito bem, pessoal, vamos dar seguimento à aula, 14ª aula, de não sei quantas, né? Ainda não sei como é que vai ser. Vamos falar um pouquinho de religiões, né? O início das religiões e depois a história mais a fundo do Macventa Melquisedeque, o sábio de Salém. Então, como religiões, nós temos o que? O hinduísmo, que é considerada a mais antiga, tá? Temos a religião hebraica, o budismo, os ensinamentos de Confúcio, as crenças taoístas, o zoroatrismo e o shinto, o jainismo, o cristianismo, o islamismo, o sikhismo, que é a mais recente, né? Todas diferentes estradas que nos levam ao mesmo destino. Agora, Macventa Melquisedeque, quem foi? Os Melquisedeques são conhecidos como filhos das emergências, pois eles se engajam em atividades de uma variedade incrível nos mundos de um universo local. Quando surge um problema extraordinário qualquer, é quase sempre um Melquisedeque que aceita a missão. Então é a característica desses seres. Após a falha adâmica, a verdade revelada estava correndo risco de extinção e, por consequência, a evolução espiritual. Em consequência a esse perigo, Macventa Melquisedeque, um dos 12 administradores planetários, tornou-se voluntário para personalizar-se temporariamente na Terra para prestar ministração nesse mundo. Macventa outorgou-se nas raças humanas em Deurântia 1973 anos antes do nascimento de Jesus. A sua materialização não foi testemunhada por olhos humanos. Ele foi visto pela primeira vez por olhos humanos quando simplesmente entrou na tenda de um pastor. E dentro de uns poucos anos, Melquisedeque havia reunido em torno de si um grupo de alunos, discípulos e crentes, que formaram a futura comunidade de Salém, que fica em Jerusalém. Como Jesus, Macventa aplicou-se estritamente ao cumprimento da missão da sua auto-outorga. Ele não tentou reformar costumes, nem mudar os hábitos do mundo. Ele veio para realizar duas missões: manter viva na terra a verdade de um único Deus e preparar o caminho para a outorga mortal subsequente de um filho do paraíso, no caso, Jesus. Vejam, ele não nasceu de ninguém, ele simplesmente se materializou já adulto aqui. Embora seja um erro falar em povo escolhido, não é um erro referirmos a Abraão como um indivíduo escolhido. Macventa deu a Abraão a responsabilidade de manter viva a verdade de um Deus, distinguindo-se da crença que prevalecia de deidades múltiplas. A missão de Macventa na Palestina deu-se apenas por um fato geográfico, pois estava localizada na melhor rota de comércio da época. Ou seja, Macventa escolheu um indivíduo, né? O mundo espiritual escolheu um indivíduo, não uma nação. Então não existe essa questão de povo escolhido, porque todos somos iguais perante Deus, tá? Tudo isso se desenrolou naquela região porque naquela época Palestina, aquela região toda era simplesmente o centro do mundo. Então, para se ter um melhor tráfego de informações, de ensinamentos, né, não existia lugar melhor. A partida de Melquisedeque. Sua decisão de partir deu-se por várias razões. A principal era a tendência das tribos vizinhas os enxergar como um semideus e vê-lo como um ser sobrenatural. Assim, começaram a reverenciá-lo de modo indevido e com um medo altamente supersticioso.
E desse modo, certa noite, Maquiventa retirou-se para sua tenda e fora levado pelos seus companheiros. Simples assim, ele simplesmente se desmaterializou. Para a geração seguinte, foi difícil compreender a história de Melquisedeque. Passados 500 anos, muitos consideraram toda a narrativa como um mito. José foi um crente firme de Melquisedeque e por isso foi encarado pelos irmãos como um sonhador. A ele fora oferecido o comando militar do Egito, mas, firme à sua crença, preferiu ser um administrador civil, assim trabalhar melhor para o avanço do reino dos céus. Então essa é um pedacinho curto da história de José do Egito, né? Então ele acreditava nos ensinamentos do Melquisedeque e por isso não quis partir para o lado militar, e sim para o lado civil. O que o Antigo Testamento registra como conversas entre Abraão e Deus, na verdade ocorreram entre Abraão e Maquiventa. Posteriormente, os escribas encararam o termo Melquisedeque como sinônimo de Deus. Os registros de tantos contatos de Abraão e Sara com o anjo do Senhor referem-se às numerosas entrevistas com Maquiventa. Então, nada místico, apenas lógico. Se ele existiu, materializado no meio de nós, era um de nós, então, né, como um professor, um mestre, então ocorriam essas conversas. Abraão não era tão velho quanto o registro indica, e a sua esposa era muito mais nova. Essas idades elas foram deliberadamente alteradas, com o fito de prover o nascimento de Isaac como miraculoso. O ego nacional dos judeus ficou tremendamente deprimido durante o cativeiro na Babilônia. Então, na sua reação contra a inferioridade nacional, eles foram para o extremo egoísmo. Aquela questão de se sentir inferiores, começaram a aumentar um pouquinho as coisas aqui e ali, distorcendo e pervertendo suas tradições para exaltar-se, colocando a si próprios como acima de todas as raças, como o povo escolhido de Deus. Eles cuidadosamente refizeram todos os registros com o propósito de colocar Abraão e seus líderes muito acima das outras pessoas, até mesmo de Melquisedeque. Os escribas hebreus destruíram todos os anais que puderam encontrar dessas épocas memoráveis. Que tremendo pecado, né? Que bobeira que foi feita, né? Justamente por ego, por ciúme, inveja, né? E sei lá o que mais, né? Tanto que é uma nação que vocês veem que até hoje ainda patina, né? Em várias questões. E assim, ao perder Melquisedeque de vista, eles perderam também os ensinamentos desse filho emergencial a respeito de sua missão de outorga. Perderam de vista tão plena e completamente a natureza dessa missão que poucos puderam reconhecer e receber Micael quando ele apareceu na terra na carne, como Maquiventa havia predito. Então, já começou aí toda a questão posterior do sofrimento de Jesus e tudo que ele passou, porque, né, tentaram preparar esse povo para a vinda de Jesus, mas esse povo distorceu, né, tudo que foi pregado e deu no que deu. Vocês conhecem um pouco da história de Jesus, que vamos falar mais para frente, né? Um pecado que não precisava ter acontecido como aconteceu. E então essa foi aí a pequena passagem da história do Melquisedeque, que veio aqui nos ajudar, né? Enquanto Jesus se preparava para a sua vinda, tentou fazer o melhor que pôde, mas o bicho homem é difícil, né? Um abraço, até a próxima.